Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui no tema 2. Na última nossa aula de videoconferência, nós falamos aqui dos impactos naturais e antrópicos da página 22 e 21, tá? Então vamos tentar relembrar, gente. Desde 1980, né, o Brasil aqui, ele sofre com esses processos de impactos naturais e antrópicos que tem aí ocorrendo hoje em grande escala, né? Como que funciona esse processo de impacto natural e antrópico? Então, em 1980 aconteceu um caso bem específico, né, com um caramujo gigante africano, aonde o Brasil acabou trazendo esse tipo de animal e habituando ele, né, trazendo para o seu habitat, por conta, gente, do caramujo que é encontrado no Brasil, né, que é usado até no processo de escargote, que é feito aí em grandes restaurantes. Então, como o caramujo, né, Helix asperse, ele demora muito o seu processo de reprodução, né, no caso o escargote, então ele resolveu trazer o caramujo gigante africano para ser, né, introduzido aqui no Brasil, principalmente no processo do consumo. Então, automaticamente era uma tentativa, né? Como ele se reproduz com muita facilidade em um intervalo pequeno, então automaticamente a demanda de consumo seria algo que seria favorecido. Automaticamente os consumidores de escargote não gostou e acabou desaprovando, né, esse tipo de caramujo gigante africano. Então, automaticamente ele foi descartado, né, nos terrenos aí em gerais, né, no terreno baldio, em matas, hortas e rios. Como é uma espécie exótica, né, uma espécie que não é encontrada aqui no Brasil, ela vem de outro lugar, então ela acabou se habituando, né, gerando aí um processo de nicho ecológico e ela acabou, né, competindo ali por alimento e também pelo habitat. No caso, quando ocorre esse fenômeno, nós chamamos de espécie invasora, onde ela tem um habitat e ela vem para um outro lugar e acaba, gente, ganhando aí um processo de reprodução muito rápida, no caso dela, e acabou, gente, hoje estando aí essa espécie de caramujo gigante africano se encontra aí em 23 estados brasileiros, né? E automaticamente isso gera um impacto ambiental por conta do processo da sua reprodução, no processo da sua alimentação e também no processo da competição. E automaticamente essa espécie, ela também traz aí, gente, uma preocupação para a saúde de todos os seres humanos. Então, ela pode resultar aí em algumas alterações tanto para o nosso ecossistema e também para todas as comunidades que a compõem. Então, automaticamente ficou aí os exercícios da página 21 e 22, que são respostas pessoais. Automaticamente existe uma preocupação quando nós falamos de impacto, né, na natureza, na questão da ação humana, né? Hoje nós temos, logicamente, diversos impactos ambientais que vêm ocorrendo de forma natural, mas na maioria das vezes, né, nós já estudamos, já compreendemos que a ação humana ela acaba ganhando aí todos os índices de expectativa, né? Então, automaticamente, o índice de desmatamento, contaminação, poluentes, ela vem crescendo de uma forma muito grande, muito intensa, por conta aí da ação humana. Então, uma das primeiras consequências aí, ações negativas que trazem para o meio ambiente, de acordo com as atividades humanas, é a produção intensiva de alimentos, né? Então, automaticamente é escolhida uma área para que haja o processo aí de desmatamento, de queimada, aonde vai servir para o processo aí de, vamos dizer, agricultura, né? Então, a criação desses locais modifica total, dependendo do lugar, ou parcial, e aí muda-se essa paisagem original e automaticamente vai ter aí diversos tipos de composições de área nesse processo da alimentação. Outro meio também, gente, é a construção e o desenvolvimento de uma cidade. Então, normalmente as pessoas utilizam áreas que estão totalmente, né, ocupada pelo processo do bioma, pelo processo vegetal, e é retirada toda essa superfície e ela vai ser modificada
para receber um novo tipo de sistema, né? Então, um novo meio aí de população que vai acabar invadindo esse espaço. E com isso, gente, nós temos a terceira, que é uma das mais preocupantes, que é o desmatamento. Então, no processo da urbanização, da agropecuária e entre outros, o índice mais feroz, nós podemos falar, que é o desmatamento. Então, ele retira totalmente aquela estrutura para dar origem aí a novas estruturas. E aí, automaticamente, eu tenho o quarto, que foi o que nós falamos agora há pouco, que é do caramujo, e também teve de outras espécies, que é a introdução de espécie exótica. Então, elas são trazidas, né, em outros lugares, são colocadas em outros lugares, e acaba mudando todo o processo da comunidade e da população. Automaticamente, nós temos outros meios aí que acabam acentuando ainda mais o processo da contaminação e do meio ambiente, né? O primeiro que nós temos aqui é a prática indiscriminada de caça e de pesca. Então, hoje, logicamente, que você utilizar esse meio, né? Hoje existe todo um processo ambiental aí que permite que haja a retirada, mas não de uma forma excessiva, que não venha trazer danos aí para a população daquelas espécies que vivem e aí chegando até no processo de extinção. Depois nós vamos ter a poluição do ar, que hoje nós temos até uma imagem aqui, né, gente, que representa os automóveis. Então, hoje os veículos, eles acabam lançando para a atmosfera aí, gente, diversos tipos de gases que vão contaminar aí o nosso meio ambiente, como, por exemplo, o CO2, que é o monóxido de carbono, nós temos o dióxido de enxofre, que é o SO2, entre outros poluentes. Depois eu vou ter aqui a poluição da água, que hoje é uma preocupação, né? Então, é uma questão também de ação humana, onde as pessoas precisam mudar os seus hábitos, né? Olhar de uma forma um pouco diferente e preservar o meio ambiente. Então, cuidar, né? E a poluição do solo, que traz aí, gente, o lixo, que do lixo vai ter o processo da distribuição do líquido, que nós chamamos de chorume, que esse líquido ele é capaz de passar pelo solo e contaminar o lençol freático, então trazendo aí danos imensos, né? Fora as doenças que são totalmente transmitidas, tanto pela poluição da água, como também da poluição do solo. E hoje nós temos aí no sistema respiratório diversas doenças que são atingidas aí por conta da poluição do ar. Na página 26, galera, nós vamos ter a força da natureza. Então, automaticamente, a partir do momento que o ser humano vai fazendo isso, né? Então, acaba criando esses impactos que é normal por conta da destruição. Mas também existe alguns impactos que têm origem natural. Então, nós temos aí os vulcões, que tem essa representação em alguns lugares, né? Então, nós temos aqui um vulcão que entrou em erupção aí em 2018 no Havaí, aonde ele acaba destruindo e prejudicando totalmente o ecossistema. Então, os vulcões eles estão presentes em algumas áreas e qualquer hora eles podem sofrer aí esse processo vulcânico, né? E com ele liberando aí uma grande parcela de fumaça e todo esse processo de queima e destruição do solo, dos vegetais, dos animais e assim por diante. O incêndio, né? Então, nós temos aí, gente, grandes áreas que por conta do calor, nós temos a presença aí, gente, do excesso que vai prejudicar e vai gerar aí o processo do incêndio. Então, acaba destruindo aí diversas áreas. E nós temos aí os tsunamis também, que são sistemas de ondas gigantes que podem chegar até 30 metros de altura e que acabam ocorrendo aí nos oceanos. Então, são processos totalmente naturais. E aqui, a apostila de vocês traz uma lembrança aqui do dia 11 de março de 2011, onde um forte terremoto atingiu a costa do Japão e gerou um tsunami que arrastou pessoas, carros, barcos e casas e matou 288 pessoas. Então, automaticamente eu tenho aí esse processo natural que traz um desequilíbrio muito grande para o ecossistema. Alguns pesquisadores constataram que esse tsunami provocou migração de
quase 300 espécies marinhas do Oceano Pacífico, da costa japonesa do litoral dos Estados Unidos, né? Segundo eles, 1 milhão de organismos, como peixes, molusco, caranguejo, anêmonas, percorreram aí os 8.000 quilômetros que se separaram esses dois territórios. Então, houve aí a transferência e automaticamente pode ser que algumas espécies conseguiu se adequar e outras acabou até não aguentando e acabou morrendo. Nós temos também outra imagem aqui do furacão, aonde ele ocorreu em 2018, e essa foto foi tirada pela Estação Espacial Internacional, onde eles conseguem controlar o teor e a força desses furacões. Então, automaticamente também é um processo natural que está ligado aí ao aquecimento global. Então, esse desequilíbrio ambiental, ele vai trazer diversos tipos de destruições para o nosso sistema. E, logicamente, que independente de ser uma ação natural ou de ser uma ação, né, movida pelo ser humano, nós temos o processo da recomposição. Então, como que eu posso fazer para ajudar aquele meio ambiente que demora aí tanto tempo para que haja esse processo de reestruturação, né? Então, reconstituir esse sistema que foi destruído. Então, hoje nós temos aí, na imagem da página 28, nós temos algumas etapas, né? Então, nós sabemos da importância do reino vegetal, nós sabemos a importância do equilíbrio ambiental, e essa apostila aqui, ela trouxe o tempo, né? Mais ou menos o padrão que demora para que haja, né, o controle ambiental, uma árvore, né, um lugar que sofreu desmatamento, né, ou uma queimada, independente de ser natural ou não, essa vegetação com a ajuda, né, do ser humano, desde que haja ali pessoas, né, que acabam ajudando para que aquele lugar volte o que era antes. Nós temos uma previsão aí, gente, de 100 anos para que haja aí algo parecido do que era antes. Então, é importante mudar os pensamentos, as formas de viver, pensar nas questões de poluições, porque um ecossistema não é tão fácil e não é tão rápido de voltar à sua forma original, então de recompor, né? E a intervenção humana, ele é muito importante, porque da mesma forma que tem a ação humana para prejudicar o meio ambiente, existe também a intervenção humana que vai ajudar a recompor o ecossistema, que vai ajudar a ele voltar ao que era antes. Logicamente que tudo isso vai acabar mexendo com a biodiversidade e a presença da água é muito importante para que haja o controle desse sistema. Aí, depois que há o processo, né, de reestruturação, existe a preocupação com as espécies, né? Então, com o habitat. Então, existe a preocupação de trazer, né, espécies para viver naquele lugar, para que haja a reconstrução do meio ambiente. Então, automaticamente, nós temos aqui a sucessão ecológica, aonde existem todo um processo dos reinos, né? Tanto o reino bactéria, o reino arqueia, o reino vegetal, o reino animal, o reino protista, o reino fungi, aonde eles são importantíssimos estarem desde o início, né? Então, o processo aí da instalação dessas bactérias, desses protozoários, para que haja o processo do favorecimento e a vegetação ela esteja por inteira, tá? Automaticamente protegendo aí o nosso ecossistema. E depois disso, existe aquela preocupação na conservação, né? Então, mudar as pessoas, mudar o pensamento das pessoas em geral, para que haja a mudança das ações, para que nós só temos que se preocupar com o processo natural, que logicamente ele se encontra aí praticamente em todos os lugares. Então hoje nós temos aí leis, né? Nós temos códigos fiscais, código natural, que permite que haja o processo da conservação, a moradia de pessoas, que existe a preocupação em ajudar o meio ambiente. Hoje nós também temos o processo da coleta seletiva, aonde instrui as pessoas a se preocupar com o meio ambiente. Hoje nós temos aí alguns municípios que trabalham, né, que favorecem aí o aluguel de alguns sistemas para que não haja poluição, o aumento, né, do monóxido de carbono e do dióxido de enxofre, né, que acabam trazendo grandes danos aí para a saúde de todos os habitantes. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham conseguido compreender e entender que existe tanto impactos naturais
como também aqueles impactos que são causados normalmente aí em mais de 50% pela ação humana. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, na nossa próxima videoconferência abordaremos esse tema, tá bom, galera? Muito obrigado e até a semana que vem.